Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso encontro aqui, a nossa classe de professores. Você já percebeu que a nossa intenção aqui é capacitar, é orientar, é ajudar você, professor da Escola Sabatina, a desenvolver o seu papel como professor da melhor maneira possível. O nosso encontro aqui não é para estudar novamente a lição da Escola Sabatina. Mas a nossa intenção é nos prepararmos, é fazer jus ao nome, né? Classe de professores. Aqui nós trocamos ideias, aqui nós buscamos orientação de Deus, aqui nós buscamos recursos didáticos, recursos lúdicos, para que aquele momento especial da escola sabatina, ali 35, 30 minutos, sábado após sábado, seja um momento gostoso, que os seus alunos fiquem assim, olhando, contando as horas, os minutos para chegar logo, né, para vocês estarem juntos, compartilhar experiências, compartilhar aprendizado e crescerem juntos, né? Esse é o objetivo da Escola Sabatina, e eu quero parabenizar você e agradecer porque você está comigo nesse projeto para tornar a Escola Sabatina viva. Portanto, o nosso encontro aqui é para qualquer membro da igreja, qualquer um de vocês, qualquer pessoa pode acompanhar, pode sugerir, pode comentar, colocar os comentários aqui abaixo, pode me mandar mensagens no telefone, pode entrar em contato, qualquer membro. Mas nós estamos visando, nesse momento em especial, os professores da Escola Sabatina. Não excluímos ninguém, todos são muito bem-vindos e louvado seja Deus por essa feliz oportunidade de estarmos juntos buscando crescimento nesta área tão importante, nesta área tão apaixonante que é a Escola Sabatina. Um plano que surgiu na mente, no coração de Deus para unificar a igreja, para dar solidez à igreja, unidade doutrinária, manter a igreja ativa nos planos missionários que ele tem para a gente. Louvamos a Deus por essa oportunidade. Pois bem, nós estamos estudando nesse trimestre as três mensagens do Apocalipse, né? Aqui está as três mensagens do Apocalipse. Esse material fantástico da lição da Escola Sabatina para o segundo trimestre de 2023. Eu quero começar aqui o nosso programa de hoje fazendo com você uma avaliação. Avaliação é algo necessário em qualquer área da vida. Aquele que quer crescer, aquele que quer aprimorar, aquele que quer avançar, aquele que quer ser melhor naquilo que faz. E eu tenho a impressão que você, como professor da Escola Sabatina, você quer ser o melhor. Não para se vangloriar, mas para a honra e glória de Deus. Você quer dar o seu melhor, quer fazer o seu melhor ali junto aos seus alunos na sua unidade da Escola Sabatina. Se é de fato isso para você, é fundamental que você faça uma avaliação. Então, vamos pensar aqui um pouquinho, na nossa classe de professores, como foi o programa de sábado passado. O que você poderia dizer? Como foi ali aquele momento de recapitulação da lição 3 desse trimestre? O que você planejou aqui, comigo, ou sozinho, ou com os seus professores da sua igreja, com o seu pastor? O que você planejou funcionou? Deu certo? O que deu errado? Então, é um momento muito rico esse da classe dos professores. É necessário avaliar o programa anterior. Então, as perguntas que eu quero fazer para você refletir. Se você quiser compartilhar comigo, não tem problema. Você pode mandar aqui nos comentários, você pode entrar em contato comigo se você tem o meu telefone. Podemos trocar figurinhas, né? Buscando o crescimento. Não sei de tudo, não sou expert no assunto, não sou, eu sou apenas um pastor. Eu sou apenas um pastor que está aqui interessado em te ajudar ou crescer junto com você. Essa é a intenção. O que deu errado? Sábado passado, lá na sua unidade da Escola Sabatina, dentro daquilo que você planejou, o que deu errado? Pontue isso. Reflita. Agora, além de ficar no que deu errado, o que deu certo? O que foi bom?
Mais perguntas para você, para te ajudar aqui nesse momento de avaliação. O que você precisa melhorar? O que precisa ser melhorado no programa do professor com seus alunos ali na escola sabatina? Pode pontuar isso. Pega um papel, ou aí no seu computador, no seu celular. Você pode pontuar essas questões e procurar a solução para todas elas. O que precisa melhorar? E no programa anterior, na classe professores anterior, da lição número 3, eu terminei desafiando você e os seus alunos a fazer um plano de ação para compartilhar o Evangelho Eterno. Vocês fizeram um plano de ação? O que vocês decidiram fazer ao longo da semana para que cada membro da sua unidade da escola sabatina colocasse em prática o conteúdo que foi estudado ao longo da semana? Nós temos conhecimento, grandes conhecimentos bíblicos doutrinários, mas nós precisamos colocar isso em prática. Agora que nós entendemos o que é o Evangelho Eterno, agora que nós experimentamos o Evangelho Eterno, precisamos compartilhar. Foi por isso que eu lancei esse desafio aqui, fazer um plano de ação na minha unidade da Escola Sabatina, para durante a semana compartilharmos o Evangelho Eterno. Ok? Então, faça essa avaliação, procure o crescimento, procure respostas a todas essas perguntas que foram levantadas aqui, para que no próximo sábado seja melhor ainda. E assim nós vamos crescendo, né? De passo em passo, ali, aos poucos, procurando crescimento, conforme diz a Bíblia, né? A vereda do justo é como luz da aurora, vai brilhando mais e mais e mais e mais até ser dia perfeito. Que Deus abençoe você nessa avaliação. Vamos avançar? Vamos seguir com a ideia anterior? Classe professores é para isso. Vamos pensar aqui juntos? Nós vamos seguir com a mesma estrutura do sábado anterior, você colocando 3 pontos, fazendo interação com os alunos. Avalie aí, veja. De repente você tentou uma coisa nova e não deu certo. Por que não deu certo? Quer experimentar uma outra forma de recapitular a lição da escola sabatina? Nós podemos, à medida do tempo, ir variando, né? Eu acho que aqui está um ponto muito importante que nós, professores da escola sabatina, precisamos estar atentos. Talvez os alunos não estejam vindo, não estejam participando da classe professores, da lição da escola sabatina e do programa geral, né, da escola sabatina, porque caiu numa rotina, é sempre a mesma coisa, não tem nada de atrativo. É bom variar, não variar simplesmente por variar, né? Mas a gente quer o crescimento, a gente quer o envolvimento, a gente quer o compromisso, o comprometimento de cada membro da igreja nesse programa maravilhoso que é a Escola Sabatina. Então, variar uma vez ou outra faz bem. Nós podemos seguir o seguinte pensamento. Veja aqui se você concorda comigo. Nós podemos seguir selecionando 3 pontos principais da lição número 4. A lição que nós vamos recapitular no próximo sábado. Então, você pode agora selecionar esses 3 pontos. O que nós poderíamos fazer? Preparar antecipadamente um texto para cada um desses 3 pontos. Vai pensando aí. Então, nós temos a lição número 4, é o assunto dessa classe professores. Estou aqui com a minha lição, folheando a minha lição. Você também tem aí a sua lição em mãos? É o nosso material de trabalho, né? A lição da Escola Sabatina. Então, aqui está. Temam a Deus e dê glória a Ele. É o assunto. Quais são os pontos principais dessa lição que você não pode deixar de trabalhar isso com seus alunos de forma alguma? O que não pode ficar de fora? Pense aí comigo. O que não pode ficar de fora? Uma vez que nós definimos esses 3 pontos, ou os pontos principais da lição da Escola Sabatina, então nós podemos preparar antecipadamente um texto, tá? Preparar antecipadamente um texto para cada um desses pontos. Com esses pontos definidos, os principais,
aqueles que nós julgamos que não podem ficar de fora, que nós precisamos trabalhar esses pontos para que o aluno coloque na mente e no coração, de uma maneira didática, produtiva. Definidos esses 3 pontos, 4, eu estou sugerindo 3, mas você pode pontuar mais se você quiser, não tem problema. O problema de pontuar muito é você não conseguir cumprir com a meta de abordar todos esses pontos em 35 minutos que você tem ali para a recapitulação da lição. Então, eu penso que o número 3 está de bom tamanho, é um número razoável para você trabalhar nesse período de tempo. Definidos, portanto, esses 3 pontos, nós podemos agora preparar antecipadamente um texto para cada um desses pontos. Veja só o que eu estou colocando aqui, preparar antecipadamente. Por isso que eu digo que a classe de professores tem que ser antes, como essa que está acontecendo aqui. Você está assistindo com alguns dias antes do sábado que você vai recapitular a lição. Então, antecipadamente, você tem que reunir recursos, preparar a sua didática, o seu momento, planejar, né? Para errar menos e acertar mais, correto? Então, antecipadamente, nós podemos preparar um texto para cada um desses pontos. Se são 3, então 3 textos. Um para cada ponto que nós queremos trabalhar com os nossos alunos, com os nossos membros que estão ali na classe na nossa unidade de escola sabatina. E preparar para cada ponto uma pergunta, ok? Preparar para cada ponto desses que nós vamos trabalhar uma pergunta. Então, você faz isso de forma antecipada e já leva prontinho para a sua unidade da escola sabatina. Na sequência, eu quero sugerir aqui que você escolha aí, junto com os demais professores, ou com o diretor da escola sabatina, ou com o pastor que vai estar na sua igreja, na escola sabatina no sábado, você pode definir aqui um mediador. Quem vai ser esse mediador? O mediador aqui pode ser o pastor, pode ser o diretor, pode ser alguém da igreja, um professor que vai estar por ali, não com a responsabilidade direta com os alunos. Então, ele vai funcionar aqui como um mediador, mas ele não vai trabalhar sozinho, ele vai trabalhar com os professores. Então, o que que vai acontecer? Fez ali a chamada, os apontamentos, definiram as ações missionárias, quem vai visitar quem, esse momento inicial de confraternização, de oração, de boas-vindas, de apresentação de quem está com a gente, quem faltou. Então, agora, passa a responsabilidade para esse mediador. Esse mediador, o que que ele vai fazer? Vou colocar aqui para vocês. Esse mediador explana o texto e lança a pergunta. Então, imagine aqui que seja o pastor ou o diretor da escola sabatina. Em cada unidade estão lá os professores com os membros, com seus alunos. Agora o mediador vai à frente, pega o microfone, faz então a explanação do texto 1, que é o ponto número 1 que nós não vamos deixar de fora. Depois dele explanar esse texto, isso aqui, coisa de 2, 3 minutinhos, coisa rápida, bem preparada, palavras bem escolhidas, de forma que chegue ao ponto. Não fique amassando barro, não fique aí enchendo linguiça, olhando para o relógio, esperando terminar logo a escola sabatina para começar o culto. Não, um texto bem preparado, bem escolhidas as palavras, ele explana esse texto e lança a pergunta. Lança a pergunta para quê? Para que agora cada professor abordar essa questão com os alunos durante um tempo previamente estabelecido por vocês. Chegue num acordo, veja lá, quanto tempo que vai ser isso? Então, agora o professor vai abordar a questão, a pergunta número 1, com os alunos. Então, meus queridos irmãos, o nosso pastor ou o nosso diretor da escola sabatina está perguntando para nós essa questão. Vamos lá? O que que vocês têm a dizer? José, como que você responderia essa pergunta? Dá oportunidade para o José. Pergunta agora para Maria, para Joana, para Patrícia.
Flávio, envolva os seus alunos nesta questão para que eles opinem com base, logicamente, no que estudaram durante a semana. Quando eles estão ali respondendo essas questões, você, como professor, você já vai até avaliando como é que estão os meus alunos, como é que estão os seus alunos. Olha, a resposta dele indica que ele estudou a lição da escola sabatina. Ou a resposta dele indica está por fora. É uma coisa que estava na mente dele. Ele não estudou a lição essa semana. Então, você, como professor, vai avaliando isso também, para depois ajudá-los. Né? A gente faz isso aqui na intenção de ajudar, de aprimorar, e quem sabe você se colocar à disposição para estudar a lição de escola sabatina junto com ele. Correto? Então, vamos crescendo. Agora, vamos na sequência. Depois que o professor abordou a questão com os alunos, ali por 5, 6 minutos, vamos seguir. Após isso, o mediador dá a oportunidade para um aluno de cada unidade dizer a conclusão que eles chegaram. Entendeu? Então, agora o que vai acontecer? O professor se assenta junto com os alunos, tá? E a palavra volta para o mediador. O mediador agora vai tomar. Então, o que ele pode fazer? Dessa unidade número 1 aqui, quem gostaria de dizer aí o resumo, ou quem sabe o próprio professor já pode definir, né? Você, professor, já pode definir. Na hora que o mediador perguntar, vamos ver aqui quem é que vai responder, representando toda a nossa unidade. Cada unidade, um, dois, não muita gente, para não extrapolar no tempo. Mas eles já falaram entre si e agora vão falar para a igreja toda ouvir. Para que a igreja toda ouça, veja que eu estou colocando aqui que é necessário, que é fundamental. E circule, né, entre os membros o microfone. Tá? Que entre os membros esteja ali o microfone, para que todos falem, para que todos escutem, e não fique aquele negócio assim isolado, né, à parte, sem graça, mas todos participando, ok? Em seguida, o mediador pode concluir ou ampliar as participações, né? Para então seguir com o segundo ponto. Então, ele faz um fechamento, ele resume tudo que as unidades falaram e agora ele segue. Vamos para o segundo ponto. E assim, segundo ponto, faz da mesma forma, explana o texto, lança a pergunta, os professores se levantam, trabalha essa pergunta ali junto com seus alunos por 5, 6, 7 minutinhos, aí o professor se assenta quando termina a discussão, o mediador se levanta novamente, pega o microfone, dá oportunidade para um de cada unidade, faz o fechamento para a gente dar o tiro certo, vamos para o terceiro ponto. E aí, terminamos. É uma maneira dinâmica, participativa, que você pode recapitular a lição da Escola Sabatina número 4 desse segundo trimestre de 2023. Vamos exemplificar? Vamos exemplificar? Exemplificando. Então, o assunto da lição número 4 é esse. Temam a Deus e deem glória a Ele. Eu quero agora perguntar para você, você que está aqui assistindo essa classe de professores. Quais são os 3 pontos? Você estudou. Não estudou? Se não estudou, pare agora onde você está esse vídeo e vai estudar a lição da Escola Sabatina. E eu tenho aconselhado os professores a estar sempre à frente dos alunos. Olha, se hoje é sábado, você estuda a lição de hoje e a da próxima semana. Você é à frente, você é líder. Você é líder dessa pequena unidade, desse pequeno rebanho. Você tem que estar à frente. Então, se você não estudou, estude. Mas se já estudou, responda aqui para nós. Então, quais são os 3 pontos principais da lição 4 que nós estamos estudando? Vamos lá, vamos construir juntos? Você pode me ajudar? O que você sugere? Quais são? Eu quero sugerir 3 pontos para vocês, para você, que para mim são fundamentais. Eu vou até colocar aqui para você. Primeiro ponto, vamos colocar juntos. Ponto 1. Eu acho que essa lição, ela, nós não podemos deixar
de trabalhar com os nossos alunos a questão temer, temer versus ter medo, ok? Tá aí. Precisamos deixar isso bem claro. O convite de Apocalipse 14 é temer a Deus e dar-lhe glória. Mas você sabe que tem muita gente que confunde, não é? Ter, temer a Deus com ter medo de Deus. Então, nós temos que trabalhar essa questão para que os nossos alunos não tenham medo, mas tenham temor. Então, nós vamos estudar na lição número 4. Olha só, lição número 4, você vai ter aqui parte de domingo, a introdução, sábado, a parte de domingo, temam a Deus. Você vai trabalhar essa questão de que o temor a Deus resulta em obediência a Deus. Então, esse é o primeiro ponto. Concorda comigo? Esse é o ponto número 1. Vamos tentar colocar o número 2? O que nós poderíamos colocar aqui com ponto número 2? Vamos lá. Ponto 2. Qual é o segundo ponto bem importante da lição da Escola Sabatina número 4 que não poderíamos deixar de fora? Eu penso que é a questão de dar glória a Deus. O que isso significa? Dar glória a Deus. Aí vem o texto de Romanos 12, 1 e 2, apresentar a ele o corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Então, esse é o segundo ponto. Não podemos fugir disso. Tá? A gente faz essa pontuação assim para não fugir, para não divagar, para não perder tempo com coisas que não é o assunto agora da lição da Escola Sabatina. Vamos avançar? Para você, qual seria o terceiro ponto? O ponto número 3. Então, vamos lá. Ponto 3, que nós não podemos deixar de fora. Quer dar sua sugestão? Pense aí comigo. Eu quero sugerir para você o convite de Deus. O convite de Deus. Qual que é o convite de Deus? O que Deus está nos convidando aqui em Apocalipse 14, verso 7? O que de fato Deus quer? Na minha visão, Deus está querendo, Ele está convidando, vamos lá, convidando cada um de nós a ter uma vida centrada nele. Para mim, esse é o cerne, é o principal da lição desta semana. Ok? Então, nós temos aqui, ó, vou voltar para você rememorar, para você alinhar aqui comigo. Então, ponto número 1, trabalhar com os nossos alunos a questão do medo e do temor a Deus. Ponto número 2, a questão da glória a Deus. E ponto número 3, o convite de Deus, que é exatamente esse aqui, ó. Convidar, ele está convidando cada um de nós a ter uma vida centrada nele. Então, com esses 3 pontos bem definidos, agora você prepare um texto. Um texto simples, um parágrafo, mas bem escolhido. E eu quero aqui na nossa classe, professores, estimular você a construir esse texto. Faz o seguinte, ó, pega a caneta, pega o computador, pega o seu celular, redige um texto, um parágrafo, desses 3 pontos. Quais são eles? Preciso colocar aqui de novo para você fixar bem? Então vamos lá, vou colocar aqui outra vez para você. O primeiro ponto, a diferença entre temer e ter medo. Um parágrafo, escolha bem as palavras, redija isso e na sequência faça uma pergunta. Que pergunta você gostaria de lançar para os alunos para que eles discutam com o professor e ao mesmo tempo recapitulem a lição? Faça uma pergunta. Depois você faz um texto para o ponto 2. Dar glória a Deus. O que isso significa? Um parágrafo, palavras bem escolhidas, bem selecionadas e uma pergunta para os alunos discutirem com o seu respectivo professor. E o ponto 3, que é o convite de Deus. Prepare um texto, uma pergunta, lance a pergunta para o professor discutir com os alunos. E no final, amigos, no final, você faz a aplicação prática.
Depois desse assunto que nós estudamos, lição número 4, temam a Deus e dê glória a Ele, o que é isso, já abordamos, tal, tal, tal. Agora, vamos chegar no finalmente. Finalmente é o seguinte: o vencedor, aquele que vencer, será coberto de bênçãos. Desafie, desafie os seus alunos nesta semana a ser um vencedor, tendo uma vida centrada em Deus. Discuta aí com seus alunos o que vocês podem fazer nessa semana para centrar a vida em Deus. Quem sabe um plano de jejum, um jejum não da ausência de comida, mas um programa assim, vou gastar menos tempo com a televisão, vou gastar menos tempo com passeios, vou gastar menos tempo cuidando de mim mesmo, agora vou cuidar de outro, vou cuidar da minha família, dos meus filhos, da esposa, vou fazer o bem para alguém. Isso é jejum. Quem sabe gastar menos tempo com você mesmo e mais com os outros, visitando alguém, suprindo a necessidade de alguém, levando uma palavra de conforto a alguém que esteja precisando. O que você acha? Uma vida centrada em Deus. Faça um plano com a sua unidade da escola sabatina para vocês colocarem em prática o assunto desta semana. Eu fico aguardando as suas sugestões. Você pode colocar essas sugestões aqui nos comentários desse canal. Vocês podem mandar para mim. Quem sabe no final de semana, ali, uns minutinhos, a gente compartilha com vocês aqui as ideias para que no sábado de manhã seja uma bênção na sua igreja a recapitulação da lição número 4 desse trimestre. Legal? Que Deus abençoe você. Um forte abraço e vamos em frente crescendo, buscando crescer cada vez mais para a honra e glória de Deus. Que Deus abençoe.